A renascença evangélica decorreu em circunstâncias relativamente diferentes na Europa continental, na Grã-Bretanha e nas suas colónias americanas. Um historiador identificou 4 características do evangelismo. Primeiro, o seu interesse na conversão ao cristianismo, baseado na tese de que as vidas precisam de ser mudadas. Segundo, a mensagem do Evangelho é expressa tanto no esforço pessoal como no social. Terceiro, também se respeita bastante a Bíblia. E por último, a forma como a religião evangélica encara o perdão dos pecados salienta que não é suficiente venerar Jesus como um líder espiritual. Os evangelistas proclamam que Jesus veio como Salvador, deixando de se sacrificar na cruz para expiar os pecados da humanidade inteira. Uma das formas mais importantes do cristianismo evangélico, no século XVIII, era o movimento metodista, fundado e liderado pelo sacerdote anglicano John Wesley. O entendimento do Wesley da mensagem cristã e da missão dos cristãos refletia os ideais pietistas em vários aspectos. O movimento metodista pretendia renovar as instituições existentes em vez de estabelecer uma nova instituição religiosa. Centrava-se nos leigos e salientava o crescimento na santidade mais do que na retitude teológica. Para Wesley, o centro do cristianismo é o amor a Deus e o amor ao próximo. A sua principal preocupação não era o entendimento intelectual da fé, na medida em que vivia essa fé exteriormente na vida das pessoas. Mas em vários aspectos, Wesley foi mais longe do que tinham ido os pietistas um século antes. Acreditava que cada ser humano tinha um papel na sua salvação. Isso significava que se opunha à doutrina da predestinação. Na questão da graça de Deus ser oferecida só a alguns ou a todos, Wesley lançou um desafio aos calvinistas. Devido à sua fé na graça abrangente de Deus, que contemplava e estava em toda a gente, ele proclamou a mensagem do amor redentor de Deus por todas as pessoas. Juntou as pessoas em pequenos grupos, educou-as na fé e depois mandou-as para a América para continuar o movimento. Não tinha intenção de começar uma nova igreja. Estava apenas interessado em proclamar a santidade das Escrituras por todo o mundo. A pintura consagrada a Cristo foi feita com tanta pesquisa que é como se pudéssemos olhar para o final do século XVIII e ver John Wesley mandar Thomas Coate para a América. A pesquisa é tão completa que até o Sol está na sua posição correta. As nuvens estão bem para aquela altura do ano e o nível das águas está correto. Felizmente, o pintor pôde ir até a Inglaterra, observar esta área particular, estudá-la e depois retratá-la ao pormenor. Wesley formou pequenos grupos organizados de acordo com o sexo e o estado civil. Também desenvolveu uma organização de pregadores laicos para viajarem entre as comunidades metodistas. John Wesley morreu em 1791. Durante a sua vida, o movimento metodista tinha permanecido um ramo da Igreja Anglicana, mas depois da sua morte tornou-se gradualmente um grupo religioso autónomo. O típico culto protestante incluía a leitura da Bíblia, orações, sermões e cânticos feitos por toda a comunidade. No entanto, o que os protestantes cantam e o modo como o fazem tem mudado consideravelmente ao longo dos séculos. Durante o século XVI, os primeiros anos do protestantismo, os cânticos envolviam esquemas métricos. Os primeiros protestantes argumentavam que a glorificação cristã só podia usar a palavra de Deus. Diziam então que os salmos eram o livro de hinos dos cristãos. Mas além dos hinos clássicos aí encontrados, também se podiam fazer múltiplas variações dos antigos textos dos salmos. John Wesley ficou impressionado com o poder da música de comover os ouvintes e estimular os seus sentimentos. Os movimentos metodistas tiraram o máximo partido disso mesmo. Wesley recomendou a construção de capelas octogonais porque a sua acústica era adequada para a pregação e para a música. John Wesley também estava perfeitamente consciente de que muita música ou música inapropriada
podia afastar as pessoas da correta intenção espiritual. Propôs então que só os livros de hinos e melodias autorizados fossem usados em encontros metodistas. O irmão do Wesley, Charles, compôs milhares de versos metodistas sobre diversos temas. Para se saber bem em que acreditam os metodistas, basta ler e cantar os hinos de Charles Wesley. A teologia que se canta é uma teologia que tem impacto sobre as pessoas e sobre a sociedade. Os mais conhecidos por todos os cristãos são provavelmente Escutai o Cântico dos Anjos, Cristo o Senhor ressuscitou, 4.000 vozes a cantar e o amor divino excede todos os amores. É este tipo de palavras nos hinos que entra na alma das pessoas e as reúne numa só sociedade. A hinologia protestante floresceu no século XIX. Eram os hinos e os cânticos que mantinham as sedes de organizações voluntárias, como sociedades missionárias e associações contra o alcoolismo. Foi a hinologia que deu forma a acontecimentos particulares, como o ressurgimento dos serviços. As convicções básicas de uma comunidade religiosa também podiam ser reforçadas e lembradas nesse tipo de música, que por sua vez podia ser revista para se adequar a diferentes cenários. A Igreja Anglicana dominava as primeiras colónias americanas no século XVII, na Virgínia. Como teremos oportunidade de ver mais tarde, o anglicanismo também viria a dominar as últimas colónias estabelecidas no Sul. Nas colónias do centro, os colonizadores em Nova York e New Jersey eram, na sua grande maioria, reformistas holandeses e presbiterianos escoceses e irlandeses. Os Quakers instalaram-se na Pensilvânia. Essa mistura originou uma maior variedade religiosa nas colónias do centro da América do que nas restantes. No norte, os colonizadores puritanos eram uma variante intermédia. Não eram nem sectários nem episcopais, mas sim uma coleção de congregações independentes cujos membros governavam a comunidade. Instalaram-se na Nova Inglaterra na esperança de fundarem uma experiência sagrada que seria a luz das nações. A conversão ao puritanismo incluía uma série de fases pelas quais as pessoas tinham de ir passando. No entanto, a Nova Inglaterra foi palco imediato de desafios e ataques à fé dos puritanos. Roger Williams, um sacerdote puritano, opôs-se à mistura da autoridade civil com a autoridade religiosa na colónia de Massachusetts. Williams foi expulso, dando novas bases religiosas à colónia de Rhode Island. Anne Hutchinson acusava os pastores puritanos de fazerem das ações humanas uma parte do processo de conversão. As suas acusações infiltraram-se duramente no seio da teologia puritana. Hutchinson foi julgada pelos pastores e também ela foi exilada. Mais tarde, os Quakers vieram para a colónia de Massachusetts para pregar sobre as ações do Espírito Santo e para defender a tolerância dos credos dissidentes. Também eles foram expulsos. Alguns deles regressaram a Massachusetts, mas, sob uma segunda acusação, foram presos ou enforcados. Em 1742, o pastor congregacionista da igreja de Northampton, Jonathan Edwards, escreveu sobre aquilo que as pessoas designavam por um grande despertar nas colónias. Na América, o despertar religioso foi de certa forma semelhante aos desenvolvimentos verificados na Europa. Contudo, foi tão dramático que Edwards tinha razões para pensar que Deus estava a fazer algo de muito especial naquele país. A renascença religiosa centrava-se agora em converter as pessoas estranhas à igreja e em separá-las das que não tinham sido convertidas. Sentimentos fortes nesse género de assuntos dividiram os presbiterianos, formando a chamada nova ala, que defendia o despertar religioso e os seus antigos oponentes. Essa divisão presbiteriana durou cerca de 20 anos. No final, um grande despertar religioso revelou-se um dos movimentos mais influentes da história americana. No século XVIII, o sul da América incluía apenas as colónias da Virgínia, da Carolina do Norte, da Carolina do Sul e da Geórgia. Todas, à exceção da Virgínia, estavam escassamente povoadas. Mas as tradições que haviam começado no Sul acabaram por ter um impacto dramático no protestantismo americano. No Sul, os batistas e os metodistas